CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Hoje é feriado estadual. 5 de agosto foi o dia instituído como a data magna do Estado, considerada a data de fundação da Paraíba. Eu sou Erivaldo Laurindo. Bom dia, Edson Tavares. Bom dia! Pois é, parabéns para este estado que nos acolhe e que é berço para muitos de nós. E a gente vem chegando com o CBN Universidade deste sábado. Vamos conferir os destaques de hoje. Vamos, Edson. Terceiro Congresso Universitário da UEPB. A gente traz os detalhes dos preparativos e as novidades desta edição. Uma reportagem explica o que é e como funciona o Laboratório de Desenvolvimento de Ensaios de Medicamentos, o LabDen. O UEPB lança edital para premiar as melhores teses e dissertações apresentadas nos programas de pós-graduação da instituição. Vamos falar também sobre o pós-doutorado, um instrumento de crescimento para os pesquisadores e internacionalização para a universidade. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a professora Rita Rocha e abordar uma iniciativa que realiza escutas terapêuticas e atendimento pedagógico. E mais, um projeto busca revitalizar nascentes de rios, trabalhando em parceria com a comunidade. Então, é isso. Fique ligado que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia falando sobre os preparativos do maior evento já realizado pela Universidade Estadual da Paraíba, o Congresso Universitário da UEPB, que já tem data definida. Será realizado entre os dias 6 e 10 de novembro e traz como tema central diversidade, equidade, inclusão social e digital na UEPB. Uma comissão já está trabalhando ativamente na organização. Este ano, o Congresso Universitário chega à sua terceira edição, trazendo novidades. E um edital foi lançado para a proposição de atividades. A professora Socorro Barbosa, pró-reitora de extensão da UEPB, que faz parte da comissão organizadora, traz os detalhes de como estão os preparativos para o evento. Vamos ouvir. Em novembro de 2022, no Campus 1, foi realizado o segundo congresso, com a participação dos demais campi. Nesse ano, no caso de 2022, ele foi de forma centralizada, no Campus 1. Já este ano, buscando uma maior interação e interlocução entre os vários campi e centros da UEPB, diferentemente das edições anteriores, esse ano ele será de forma descentralizada e híbrida. A comissão organizadora está composta por representantes das pró-reitorias de Ensino, Pesquisa, Extensão e Estudantil e está elaborando uma programação onde possa ser desenvolvida atividades em todos os campos, tanto locais como transmitidas a partir do Campus 1 para os demais. Essa programação envolverá o 30º Encontro de Iniciação Científica, o 7º Seminário de Extensão, o 2º Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa e o 9º Encontro de Iniciação à Docência da UEPB. Além destes eventos, a comissão organizadora ela lançou um edital destinado a selecionar outras atividades a serem incorporadas à programação oficial, como minicursos, oficinas, mostras de extensão, apresentações artísticos culturais, eventos acadêmicos e os demais eventos que iriam ocorrer agora no segundo semestre, eles devem compor, integrar-se ao Congresso Universitário da UEPB. E poderão propor esses eventos dentro do Congresso os servidores docentes e técnicos administrativos da UEPB, desde que não estejam usufruindo de qualquer tipo de afastamento ou licença prevista na legislação vigente. Os discentes também
poderão propor eventos acadêmicos específicos, desde que estejam vinculados a alguma instância de representação coletiva, por exemplo, Diretório Central dos Estudantes, centros acadêmicos, ligas acadêmicas. O prazo para a submissão dessas propostas, que iniciou-se em 14 de julho, ele se encerrará em 21 de agosto, e essas propostas deverão ser submetidas exclusivamente através do preenchimento de formulário eletrônico por meio dos links disponíveis no edital. A divulgação do resultado preliminar das propostas submetidas, selecionadas, serão realizadas no dia 30 de agosto e o resultado final, com a listagem de todas as atividades selecionadas, será divulgado no dia 4 de setembro. O site do evento, eu acredito que todos estão ansiosos, por esse site. Ele será lançado na segunda semana de setembro e nele constará todas as informações necessárias para a participação de toda a comunidade universitária da UEPB e externa à UEPB. E só lembrando que o edital para a proposição de atividades para o Congresso Universitário está disponível no site uepb.edu.br. Você vai conhecer agora um laboratório vinculado ao Departamento de Farmácia, que desenvolve pesquisas e ações relacionadas a medicamentos, nanotecnologia e plantas medicinais. Uma oportunidade para professores e estudantes produzirem conhecimento científico e beneficiarem toda a sociedade. O repórter Iago Duarte explica agora para a gente o que é e como funciona o LabDem. O quanto atividades laboratoriais realizadas dentro da universidade podem ser enriquecedoras para estudantes, pesquisadores e para a população em geral. Os benefícios são grandes. Isso é muito bem demonstrado pelo Laboratório de Desenvolvimento e Ensaios de Medicamentos, o LabDem, vinculado ao Departamento de Farmácia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPB. Formado em 2011, o objetivo era concentrar as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e inovação tecnológica em produtos de interesse farmacêutico, com foco em bioprodutos originários do bioma Caatinga. Ao longo do tempo, os estudos foram ampliados para métodos analíticos avançados e nanotecnologia, que se dedica ao estudo de matérias muito pequenas, 100 mil vezes menor que um fio de cabelo. A professora Wanda Lúcia dos Santos é a coordenadora do laboratório. O LabDem ele vem desenvolvendo pesquisas com sistemas de liberação de fármacos. Então, isso é uma forma de mostrar como pode utilizar de formas diversas, até mesmo os fármacos já existentes. Então, pode, utilizando a nanotecnologia, ver outras formas de utilizar os medicamentos. Nós temos também o estudo com plantas medicinais. Então, nós temos professores que fazem validação de métodos analíticos, são as pesquisas mais recentes desse laboratório. Ela também é feito a padronização das drogas vegetais, tá? Então, não é só mais pegar a planta e utilizar de qualquer forma, mas a gente também está padronizando para saber quando se faz moe uma planta, qual é a partícula que tem o melhor rendimento, qual é a partícula que tem uma melhor atividade. E isso reflete no retorno para a própria população, que são plantas que são utilizadas pela população e que podem, então, ter uma utilização mais eficaz. Temos também trabalhos com validação de métodos analíticos para alimentos, medicamentos, plantas medicinais. O LabDem é formado por um grupo multidisciplinar de 3 professores e 3 pesquisadores em estágio pós-doutoral. O professor João Augusto Chiro é um dos componentes da equipe. A parte mais recompensadora de estar envolvido no laboratório é você ver o crescimento do laboratório e dos alunos. As contribuições que o LabDem traz para a sociedade, eu acho, são várias. Nós iniciamos esse projeto, que é o projeto de extensão Somos Todos Cientistas, onde a gente faz o dia do laboratório aberto. Então a gente traz alunos do ensino médio para o laboratório e mostra para ele as possibilidades. Então você
ver essa interação com a comunidade e ver que tem muitos alunos que agora eles começam a focar mais os esforços nas disciplinas que são relacionadas ao curso e ter esse sonho também de ser um pesquisador, de ser um farmacêutico, mudar a sua realidade. Para mim, isso é o maior benefício entre sociedade e a comunidade acadêmica. O segundo é você já trazer para os futuros professores, né, os alunos que estão inseridos no LabDem, esse olhar de sempre com o próximo e também a capacidade deles de criatividade. Porque para conversar com esse público, eles precisam se reinventar também, fazer experimentos que chamem atenção, tentar também não esquecer da formação qualificada para esse público, né? E você também na parte científica, a gente acaba sempre colocando um tijolinho a mais no conhecimento que já existe, porque as nossas pesquisas a gente considera que elas são de alto nível, porque são publicadas em revistas internacionais. A atuação do LabDem ocorre nos 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão, com alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e doutores em estágio pós-doutoral. Camila Martins atualmente está fazendo doutorado vinculado ao programa de pós-graduação em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos da Universidade Federal da Paraíba. Ela afirma que o laboratório está entrelaçado na sua formação acadêmica desde o início. Eu quero dizer que o LabDem, ele contribui para a minha jornada acadêmica e profissional de uma forma ativa desde o início e hoje em dia mais ainda, porque eles acabaram me abraçando, visto que eu estou agora inserida em um programa de pós-graduação do doutorado, mas a minha sede é em João Pessoa. E como eu não posso ir para João Pessoa, eu não tenho condições de morar lá em João Pessoa, eles me abraçaram e me acolheram. Já a Dênia Mirella Alves atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB. Ela teve contato com o laboratório no início da graduação, mas em 2018 teve a oportunidade de trabalhar ativamente nele. Esse contato inicial despertou nela o interesse pela pesquisa. Foi aqui que eu comecei a iniciar, toda essa minha jornada acadêmica relacionada à pesquisa. Foi no LabDem também, que despertou em mim esse gosto de trabalhar em laboratório, em bancada, em trabalhar com desenvolvimento de pesquisa, de fato. E foi no LabDem que eu tive a oportunidade, de tanto desenvolver uma iniciação científica, como também agora estar, na pós-graduação, desenvolvendo o meu mestrado, tudo aqui, nesse laboratório. Em seus mais de 10 anos de atividade, o LabDem ganhou amplo reconhecimento nacional e internacional. A professora Wanda Lúcia dos Santos salienta o êxito do laboratório no âmbito de patentes. A primeira patente que foi concedida na UEPB foi produzida por uma professora, inclusive fundadora do LabDem, a professora Ana Cláudia Danta de Medeiros. A segunda patente também do professor Germano Veras, que faz parte do LabDem. Iago Duarte para o CBN Universidade. Obrigado, Iago. E agora é a hora do nosso primeiro intervalo aqui no CBN Universidade. No próximo bloco, vamos falar sobre o Prêmio de Teses e Dissertações da UEPB. E você sabe para que serve o pós-doutorado? A gente explica logo depois do intervalo. Até já já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e se você terminou o mestrado ou doutorado na UEPB e apresentou a sua dissertação ou tese entre agosto de 2022 e julho de 2023, fique atento, fique atenta. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa lançou o prêmio UEPB Teses e Dissertações Rosilda Alves Bezerra 2023. A ideia é reconhecer e premiar os trabalhos de destaque defendidos nos programas de pós-graduação da instituição nas 8 áreas de conhecimento. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 11 de agosto. Para concorrer, a tese ou dissertação deve estar disponível na biblioteca da UEPB. São os seguintes os critérios de avaliação: originalidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico,
cultural, social e de inovação, quantidade e qualidade de produtos decorrentes do trabalho e valor agregado ao grupo de pesquisa ao qual o pesquisador estiver vinculado. A publicação do resultado do prêmio será no dia 6 de novembro e a solenidade de premiação no dia 11 do mesmo mês. Os vencedores receberão um certificado, tanto o autor quanto o programa de pós-graduação, além de serem indicados para publicação na editora universitária da UEPB. O edital, que está disponível no site uepb.edu.br, traz todos os detalhes de documentos exigidos, critérios e como fazer a inscrição. É só conferir lá no site da instituição. E a gente segue falando sobre o mundo da pesquisa científica. Todos os anos, vários professores da UEPB saem da sala de aula para fazer pós-doutorado ou pós-doc. E muitos deles vão para fora do país, fortalecendo o processo de internacionalização da universidade. O repórter Gabriel Queiroz foi saber mais sobre o pós-doc. A trajetória acadêmica é marcada por fases. Primeiro, o estudante ingressa no ensino superior pela graduação, espaço que ele recebe ensino, desenvolve pesquisas e pode fazer parte de projetos de extensão. Concluída essa etapa, o discente pode ingressar na pós-graduação, seja por meio da especialização ou do mestrado. Nesse caso, o objetivo pode ser uma formação adicional, profissional ou aprofundamento na pesquisa acadêmica. Depois do mestrado, o passo seguinte é o doutorado, fase que o pesquisador já está mais experiente com o trabalho científico, no qual desenvolve uma tese com o resultado das pesquisas. O chamado pós-doc é uma etapa de maior maturidade, em que o pesquisador desenvolve a forma quase autônoma do trabalho, ou seja, com mais liberdade, visando ampliar as habilidades e conhecimentos e defender suas ideias. O professor da UEPB, Rodrigo de Oliveira, tem doutorado em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ele leciona no Departamento de Química da UEPB. Em 2022, ele foi estudar fora do país, mas exatamente na Itália, e fez um estágio pós-doutoral. Ele explica um pouco sobre o que foi desenvolvido ao longo desse período. O projeto desenvolvido durante esse estágio pós-doutoral foi dentro de um projeto maior da União Europeia chamado Cogitor, onde esse projeto visa desenvolver um robô líquido. É uma coisa bastante louca, né? Se a gente parar para pensar, né? Imaginar que uma estrutura líquida possa fazer cálculos, fazer operações e ser considerado um robô. Esse é o projeto. E onde é que entra a química nessa história? A química entra na casca, digamos, na pele do robô. Aquela estrutura que irá comportar a parte funcional líquida, porque a gente teve que desenvolver um material polimérico, elastomérico, com capacidade de autocura ou self-healing, como é chamado na literatura. E esse material, além de ter essas propriedades, ele também deverá ter propriedades de conversão de energia. Uma vez que este robô líquido, dentro do projeto, ele seria autônomo. Ele teria capacidade de absorver energia do ambiente, energia perdida na forma de calor, por exemplo, e converter essa energia em uma energia funcional em trabalho. O professor de Química passou 12 meses pesquisando no Instituto Italiano de Tecnologia, em Gênova, na Itália, e garante que a experiência gerou bons frutos. Foi bastante proveitoso, uma vez que eu me deparei com uma área que eu ainda não tinha explorado, mas que é bastante interessante, inclusive para aplicações dentro do nosso programa de pós-graduação em Química da UEPB. Eu voltei com muito mais confiança no sentido de que nós não devemos muita coisa, ou talvez nada, ao que se desenvolve nos ditos países de primeiro mundo, uma vez que nós temos capacidade intelectual, nós temos deficiência de financiamento, de infraestrutura, muitas vezes de educação básica, né, de fundamentos, mas até nisso, até a deficiência de fundamentos pode ser revertida com a ação individual de cada um. Já Daniela Pita, professora de odontologia da UEPB, fez o estágio pós-doutoramento nos Estados Unidos. Foram 4 meses por lá, onde ela pôde estudar conjuntamente com pesquisadores várias partes do mundo.
um aprendizado além da pesquisa em si. Trabalhar com pessoas de diferentes culturas, então não só conviver com americanos, mas conviver com indianos, chineses, né, pessoas de outros países que procuram melhorar seu conhecimento, né? E adquirir conhecimento na área de radioproteção, né? Dentro da odontologia também trabalhei junto com uma startup, então unir, né, o trabalho científico feito dentro da universidade pública com o trabalho feito por empresas, além de estar numa cidade nova, num novo ambiente. É toda uma experiência cultural também muito grande. A área de pesquisa dela é a geologia odontológica, mas durante o pós-doutoramento, ela pesquisou também sobre radioproteção. E para a professora, o diferencial de pesquisar nos Estados Unidos foi a questão do tempo dedicado, do investimento financeiro no estudo e na credibilidade e confiança na pesquisa. Durante esse estágio, eu pude ir para um encontro, né, de Fulbrighters, como eles chamam, né, que é esse fomento, na verdade, né, essa entidade de fomento para pessoas de todos os países, uma entidade americana que traz pesquisadores para os Estados Unidos para desenvolverem pesquisas, e pude encontrar com esses outros pesquisadores, trocar experiências entre pessoas de diversos países diferentes, entender a necessidade das áreas que estão sendo mais bem abordadas. Então, é a questão da energia, né, que a gente vem trabalhando muito, ver como o pesquisador e a ciência é que vão fazer com que isso evolua, e não só as empresas, né, que a gente acha que é só dinheiro, empresa, mas não, a pesquisa que fomenta e reembasa as empresas para que elas possam, sim, realizar inovações, né? A ida de professores da UEPB para fora do país fomenta o processo de internacionalização da pós-graduação da universidade. O professor Cláudio Lucena, da Coordenadoria de Relações Internacionais, destaca que a UEPB tem estimulado que docentes e discentes vivenciem experiências fora do país. A internacionalização hoje é uma componente essencial da maioria dos aspectos da vida humana, mas principalmente daqueles que têm a ver com produção de conhecimento. Então, disseminar esse conhecimento, entender o que se passa em outros lugares do mundo, dar a outros lugares do mundo conhecer o que se passa dentro da nossa instituição é muito importante. De um tempo para cá, inclusive, é critério objetivo de avaliação da universidade e certamente também critério definidor de oportunidades de carreiras para professores e alunos. A Core tem feito uma garimpagem aí de todas as principais oportunidades com bolsas que há no mundo, tanto para alunos, né, quanto para professores e servidores técnicos administrativos da nossa instituição. Então esse é o nosso papel hoje, é batalhar para reorganizar o orçamento e poder investir de novo via o EPB, e enquanto isso não acontece, disponibilizar a comunidade acadêmica onde estão, né, e quem tem condição de investir nessas oportunidades. Se vocês procurarem aí tanto o site da Core como os perfis da Core nas redes sociais, essas oportunidades estão sendo mapeadas toda semana. Toda semana, praticamente, a gente tem novas oportunidades com bolsas, porque a gente sabe que o processo de internacionalização ele é essencial no momento, né? E embora ele seja ainda um processo caro, embora o intercâmbio virtual tenha virado uma realidade, né? Barata, simples, rica, mas a gente também precisa retomar a internacionalização tradicional, e esse é o nosso esforço aqui na Core no momento. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel, pela reportagem. E a partir da próxima terça-feira, dia 8, a UEPB, através da Pró-Reitoria de Cultura, estará sediando o 4º Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras, o Forcult Nordeste. O evento acontece no Campus 1, em Campina Grande, e segue até o dia 10 de agosto. O Forcult tem o objetivo de viabilizar a articulação entre agentes culturais para promover reflexão, diálogos, parcerias e acompanhamento de políticas públicas. O tema central abordado será Cultura e Educação, Políticas e Financiamento Culturais nas Instituições Públicas de Ensino. Mais informações através do e-mail forcultnordeste@gmail.com e também através do site forcultnacional.ufg.br.
Bom, vamos para mais um intervalo. A seguir tem entrevista com a professora Rita Rocha sobre um projeto que visa realizar escutas terapêuticas e atendimento pedagógico no Campus 3 da UEPB em Guarabira. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com mais um bloco do CBN Universidade aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E a gente segue com informações sobre ensino, ciência, projetos e ações da Universidade Estadual da Paraíba. Terminam na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, as inscrições para o processo seletivo para a contratação de mais de 30 professores bolsistas que deverão atuar no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, mais precisamente ministrando disciplinas nos cursos de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Filosofia. As vagas são para os campos de Campina Grande, Patos, Catolé do Rocha e Guarabira. Podem participar professores e professoras efetivos e substitutos da UEPB que estejam em exercício em sala de aula e cumpram os requisitos do edital. Também há vaga para coordenador do curso de Filosofia e para coordenador local no campus de Guarabira. Os editais estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Concursos, o cpcom.epb.edu.br. Muitas vezes passamos por problemas, questões familiares, pessoais ou profissionais e temos a necessidade de falar, desabafar com alguém, não é mesmo? E aí, muitas vezes, só em ter uma pessoa para escutar de forma empática ajuda bastante a lidar com certas situações. Essa é justamente a proposta do projeto Pra Te Escutar, vinculado ao curso de Pedagogia do Campus 3 em Guarabira. Foi implantado oficialmente no ano de 2021, no intuito de realizar escutas terapêuticas e atendimento pedagógico, além de realizar eventos e outras ações. A coordenadora é a professora Rita Rocha e é com ela com quem conversamos na entrevista de hoje. Professora, explica pra gente o que é o projeto Pra Te Escutar. O projeto afirma a importância do professor enquanto praticante de escuta em sala de aula e reconhece os limites dessa prática diante de algumas situações. Entendemos que as demandas sociais precisam ser respeitadas e, a partir delas, construirmos as intervenções pedagógicas. Nos 3 primeiros anos, o projeto desencadeou 3 distintas propostas. A primeira desenvolvida no período de isolamento social, a segunda no momento de retorno às salas de aula e a terceira está sob execução. Todas elas consideraram o processo afirmando elementos de permanência e de mudança. Desta forma, falar do projeto Pra Te Escutar é dizer do nome que marcou e marca a nossa trajetória de trabalho nos últimos tempos. É manter ativa e viva a memória de um grupo que acredita na educação inclusiva, não discriminatória, que se constrói com e no coletivo. Quais são as principais ações do projeto? As principais ações do projeto até o presente momento foram as seguintes: promover a escuta em ambiente educativo, sobretudo nas escolas e praticada por professores. Organizar e apresentar propostas de intervenção com base nas demandas identificadas pelos participantes do projeto. Realizar eventos em formatos de oficinas, roda de conversa, minicurso e workshop. Partindo sempre de temas e conteúdos expressos pelas pessoas que procuram o projeto. E, por fim, sistematizar e socializar os trabalhos desenvolvidos ao longo da execução, bem como de levar ao público o conhecimento produzido para além dos muros da universidade, desejando possibilitar novas práticas pedagógicas. E quais os principais resultados alcançados até aqui, professora? Os principais resultados alcançados pelo projeto são de cunho qualitativo. Dentre eles, queremos destacar os seguintes: a vivência da escuta sensível e empática, que tem nos ajudado a promover uma prática educativa pautada no não julgamento e no diálogo. A aprendizagem mútua, ou melhor dizendo,
Quem escuta aprende a falar melhor e possibilita a condição de elaboração e reelaboração da fala do outro. Desta forma, a importância de ter alguém que escute atentamente faz uma grande diferença no processo educativo. O espaço da escuta tem capacidade de ampliar o entendimento do ser humano como ser integral, bem como tem se revelado num interessante meio de inclusão escolar, pelo estabelecimento de práticas não discriminatórias, sobretudo de estudantes. Recentemente, o projeto realizou um evento sobre amor próprio. Qual a importância de abordar esse tema na atualidade? Decidimos colocar em evidência o amor próprio, que é um tema fundamental na atualidade, posto em vários estudos que revelam a importância do autoamor para o processo educativo. Cabe destacar que a ideia central do evento foi trazer à tona vivências para serem repensadas, refletidas, principalmente diante da ausência afirmada nas escutas. Isto porque percebemos em diversos e distintos momentos que a falta do amor próprio estava interferindo negativamente na vida das pessoas e, em decorrência, afetando seu processo de ensino-aprendizagem. Intencionalmente, escolhemos iniciar o evento no dia 12 de junho, data dedicada aos enamorados, frente ao reconhecimento de que tal comemoração tem despertado certo mal-estar, desencadeando emoções como a tristeza, a raiva e o medo em algumas pessoas que foram ouvidas. Em vários relatos, notamos a ausência de amor, seja na relação entre familiares, seja entre parceiros mais íntimos. Percebemos que para algumas pessoas, não ter alguém que alimente e corresponda a esse sentimento é motivo suficiente para a autoanulação, gerando um certo abandono de si, expresso em ideias carregadas de descrédito pelas ações empreendidas por si, entre outros aspectos. Diante disso, não poderíamos estar ausente e criamos a Semana do Amor Próprio. No evento, a senhora coordenou 2 atividades bem interessantes: o Museu das Emoções, Vivências Sensoriais, e a oficina de confecção de flores e chá de sentimentos. Fala um pouquinho para a gente sobre cada uma dessas oficinas, professora. O Museu das Emoções consistiu na organização de uma sala do Centro de Humanidades, identificada como do curso de Pedagogia, com a colocação nas paredes de várias imagens impressas de pinturas que retratavam as emoções básicas do ser humano: alegria, tristeza, medo, raiva, entre outras. Além de cenários com objetos para manuseio, tipo o livro sensorial do cordel produzido por estudantes, molduras para fotografia, entre outros. Ao redor da sala estavam dispostas cadeiras para quem quisesse ficar observando e experienciando as sensações desencadeadas. Durante cada turno de aula, por 2 horas consecutivas, o museu ficou aberto à visitação. Ao final da visitação, as pessoas assinavam a lista de frequência e, caso tivessem interesse, poderiam deixar uma sugestão para si, pautada no amor próprio, afixada na árvore dos sentimentos. A citada árvore foi uma criação visual, a partir dos galhos secos recolhidos do bosque do CH e decorada com flores de papel crepom, produzida pela equipe do projeto com a orientação do aluno e artesão Tiago Ribeiro. Ela foi conduzida por vários espaços CH ao longo da semana, tornando-se símbolo e mascote do nosso evento. Na oficina de confecção de flores foram replicadas as orientações de Tiago Ribeiro e cada pessoa pôde, a partir de um modelo, produzir uma flor para si. A experiência contou com a presença de vários estudantes e foi bem avaliada pelos participantes. Várias pessoas se impressionaram com suas habilidades na produção de flores. Ficaram felizes por conseguirem fazer algo bonito para si. Chegaram inclusive a fotografar e a compartilhar tamanha conquista. A partir daí, iniciamos o Chá dos Sentimentos, que consistiu em trabalharmos uma atividade didática de identificação e registro numa folha de papel ofício de sentimentos positivos e negativos que as pessoas percebiam em si. Ao final da tarde, houve a distribuição de chá de capri-santo, suco de maracujá, biscoitos e bolos. Voltando ao projeto, para te escutar, quem tiver interesse, onde conseguir informações e quais os canais de divulgação para assim aproveitar melhor esse projeto. Queremos convidar as pessoas interessadas pelo projeto a seguir o Instagram, @projeto pra te escutar. Vocês serão muito bem-vindos. Nele, semanalmente, teremos programações, trabalhos e lançamentos. Aguardamos por você lá. Venha nos conhecer. Obrigado, professora Rita, pelas ricas informações que a senhora trouxe
aqui para os ouvintes do CBN Universidade deste sábado. E agora é hora de conferir as dicas de português, o Português Sem Segredos, com o professor Denis Medeiros. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Como sempre, vamos trazer algumas dicas especiais da nossa língua portuguesa no dia a dia. Inicialmente falando sobre o hífen. Seja na função de advérbio, de negação ou de prefixo, o elemento não exige mais o hífen. Antes da reforma ortográfica, tínhamos, agora não mais. Então, por exemplo, não linear, não pagamento, não governamental. Os prefixos pró, pré e pós exigem o uso do hífen, sempre vai ter. Então, por exemplo, pós-revolução, pré-candidato, pró-vida, tá? O prefixo mal exige o uso do hífen quando a palavra seguinte começar com vogal, H ou L. Exemplos, mal lavado, mal intencionado, mal acabado. Tudo com hífen. A segunda dica é sobre palavras homônimas e parônimas. Homônimas são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma. Já parônimas são palavras que apresentam também significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida, então não é exatamente igual. Primeiro, iminente e eminente, palavras parecidas, mas com significados diferentes. Iminente tem a ver com algo que está prestes a acontecer. Eminente, algo que é notável. Então, por exemplo, naquela casa o perigo era iminente, estava quase acontecendo. Ele atingiu a posição mais eminente no trabalho, ou seja, uma posição de notabilidade, uma posição superior. Segundo, tráfico e tráfego têm uma pronúncia parecida também, mas significados diferentes. Tráfego tem a ver com movimento de carro, com trânsito. O tráfico tem a ver com comércio clandestino. Então, o tráfego de carros é intenso às 18 horas. Já o tráfico de drogas era a sua fonte de renda. Terceiro, duas palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas que são escritas de forma diferentes. Uma com S e a outra com C. Incipiente. Incipiente com S tem a ver com ignorante ou algo simples. Então, por exemplo, ele sempre foi incipiente, não sabe o que diz. Nesse caso, mais para ignorante. E quando diz, por exemplo, a pesquisa ainda é incipiente, carece de mais estudos, então é porque ela é iniciante ainda está no começo. E por fim, uma dica sobre uma dúvida que talvez você já tenha sentido dificuldade quando for escrever uma mensagem para um amigo, para um familiar, no WhatsApp, o uso de demais junto ou demais separado. Demais junto é advérbio de intensidade e pode ser substituído por muito. Então, Karina trabalhou demais, trabalhou muito. É um pronome definido também. Então, por exemplo, ele escolheu 9 pessoas para o seu time, os demais foram para o outro. Então, os outros foram para o time adversário. E o demais separado, ele é o contrário de menos. Ele gosta de mais açúcar no café, então ele gosta de menos açúcar. Ou, por exemplo, não trouxe comida demais. Todos se alimentaram bem, então não trouxe comida demais ou não trouxe comida de menos, ok? Ou seja, de maneira bem objetiva, o demais expressa intensidade e aí eu posso substituir por muito. E o demais separado expressa quantidade, a mais, é o contrário de menos. Beleza? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros. Vai ser uma alegria comentar aqui o pedido de vocês. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis Medeiros. A seguir, vamos falar sobre um projeto que está buscando revitalizar nascentes de rios. Não saia daí que a gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta com o último bloco do programa. A gente traz agora uma informação ligada à cultura. Você gosta de dançar ou conhece alguém que gosta? Pois o grupo de tradições populares Acauã da Serra, da Universidade Estadual da Paraíba, está com inscrições abertas para novos participantes até o dia 17 de agosto. As inscrições estão sendo efetuadas pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, das 8h30 da manhã ao meio-dia, no Centro Artístico Cultural, o CAC, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande.
Os interessados devem ter 15 anos ou mais. Para se inscrever, é só levar uma cópia de identidade. O bom é que não precisa ter uma experiência com dança, basta querer aprender de fato. O Acauã da Serra tem 36 anos de história e já realizou mais de 600 apresentações, incluindo turnês internacionais. A última seleção feita pelo grupo para a entrada de novos integrantes foi no ano de 2019. Para saber mais informações, é só ligar para os telefones 3310-9719 e 3310-9734. Revitalizar nascentes de rios. Esse é o foco de um projeto que surgiu no Departamento de Geografia do Campus 3 da UEPB em Guarabira. Um caso que mostra que a parceria entre universidade e comunidade gera bons frutos. Os detalhes na reportagem de Ana Beatriz Lopes. O projeto, que teve início em 2022, tem como foco a revitalização de uma nascente no município paraibano de Itapororoca, que fica na região do Vale do Mamanguape. A nascente está localizada em uma área privada. Assim, os pesquisadores trabalham em parceria com a comunidade, sobretudo os proprietários da área, visando melhorias ambientais e monitoramento permanente. É o que explica o coordenador do projeto, o professor Ivanildo Costa da Silva, do Departamento de Geografia do Campus 3 da UEPB. O primeiro ponto é a questão da melhoria ambiental, cobertura vegetal, melhoria da compactação do solo, melhoria de algumas atividades que são desenvolvidas na área. Então é necessário que se faça um reordenamento, um planejamento dessas ações para melhorar essas condições no sentido de melhorar as condições ambientais da área. O segundo ponto é uma forma de trazer uma experiência de relação direta entre a universidade e a comunidade, no caso, para ver como é que dá para trazer uma melhoria no processo ambiental da fonte, mas utilizando recursos não apenas universitários, então trazendo também essa atuação direta dos proprietários. E dentro dessa ideia de revitalização geral, há também a necessidade de a universidade fazer um monitoramento constante, que esse seria o terceiro ponto, de como esse processo de revitalização em parceria ele estaria se desenvolvendo, Então, quais seriam as mudanças, tanto na parte ambiental quanto na parte social, que esse projeto ele vai proporcionando nesses 2 hectares de área que o agricultor disponibilizou para a revitalização. Ao longo de mais de um ano de atuação do projeto, já foi feito o diagnóstico geral da área da nascente. Foram plantadas 30 mudas, as atividades agrícolas nessa área foram descontinuadas e está sendo feito um monitoramento de como essas implementações estão se desenvolvendo. De acordo com o professor Ivanildo, o trabalho em conjunto com a comunidade tem sido um dos fatores primordiais. A universidade, ela leva a ciência, ela leva a técnica, mas ela não tem ainda braços, ou condições de fazer a aplicação direta da manutenção daquilo que é pensado do ponto de vista técnico, Então, o senhor Alidemon e a sua esposa Beatriz, eles são responsáveis, nesse caso, pela execução daquilo que é planejado, Por exemplo, o plantio das mudas, todo o processo de plantio de muda, Então, o agricultor, ele chega, junto com a universidade, ele entra diretamente no processo, ele ajuda os pesquisadores no plantio e ele mantém, pós-plantio, os cuidados necessários para que a planta ela tenha um sucesso da manutenção daquilo que é pensado do ponto de vista científico para a ideia do reflorestamento. Então, por exemplo, uma atuação direta também, outra atuação direta do agricultor na pesquisa, é que todo o levantamento pluviométrico, das chuvas que ocorreu durante o ano de 2022, foi feito pelo agricultor Alidemon. O projeto também conta com a participação de outros professores e estudantes. Inaura da Silva Soares, concluinte do curso de licenciatura plena em Geografia, foi estudante voluntária do projeto. O seu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi fruto dessa participação. Eu participei de todas as etapas. Conhecimento da área de estudo, como também a contagem das plantas nativas que existiam no local. Participei da medição da quantidade
da vazão de água que essa nascente estava produzindo, como também participei do plantio das mudas, né? Esse processo inicial de revitalização dessa área. Além do projeto ele contribuir na minha formação acadêmica, foi a partir desse projeto que eu fiz o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. O trabalho ele vai ter por tema processo de ocupação, degradação e revitalização de uma nascente de água no município de Itapororoca, né? Constatamos que a nascente, de fato, se encontrava em um processo de degradação devido às ações humanas, né? E a partir disso houve um soterramento, né? Então aquela área ela foi soterrada, a área da nascente ela foi soterrada, que é o que nós chamamos de degradação, né? Nós concluímos que esse processo de revitalização é que vai fazer com que aquela área ela seja voltar a um estado de natural, né? Marcelo da Silva Alves também desenvolveu o TCC a partir da participação no projeto. Ele abordou questões relacionadas à infiltração de água no solo. Os resultados foram bem interessantes. Trago como tema do meu TCC e título o levantamento da taxa de infiltração de água no solo para o monitoramento e revitalização de nascente hídrica no município de Itapororoca PB. Trago como conclusão e discussão desse meu TCC que nos locais onde teve o experimento se constou que, dependendo do tipo da agricultura que era feita naquele local, variava o tipo de infiltração pela atividade agrícola. Mas também, não só pelo tipo da atividade, mas o uso de agrotóxico, a ausência da vegetação, uma criação da crosta no solo, através da exposição do solo ao sol, o escoamento da água no solo, por causa da falta dessa vegetação também. Isso tudo ajudava para que tivesse um escoamento precoce dessa água e que essa água não fosse infiltrada no solo. Dessa maneira, ficando bastante clara e presente que a ausência da vegetação era um fator determinante para que essa água não fosse infiltrada. Fatores como os tipos de manejo que era utilizado nessas plantações, como a prática da queimada, a compactação do solo pelo uso das grandes máquinas, ele interferia na parte física do solo, fazendo com que esses solos fossem compactados e tivessem seus poros fechados, dessa forma impermeabilizando a entrada de água vertical no solo, fazendo com que não abastecesse esses aquíferos e essa nascente. Novas mudas serão plantadas até o reflorestamento total da área, e o monitoramento vai continuar para que se possa estimar os resultados alcançados a longo prazo. E, obviamente, a ideia é expandir esse projeto, né, para outras áreas, para outros municípios, né, pessoas que tenham interesse, e a partir daí trazer uma maior e efetiva, né, contribuição ambiental para a nossa região aqui do Agreste, né, Zona da Mata, Brejo da Paraíba. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz. E por hoje o CBN Universidade vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia que esteve conosco desde as 9 horas da manhã. É hora de ir, mas sábado que vem estaremos de volta, a partir das 9 da manhã, aqui na CBN Campina Grande. O CBN Universidade de hoje teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Iago Duarte, Gabriel Queiroz e Ana Beatriz Lopes. Produção e edição de Isis Coelho e Luciele Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. A direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição desse sábado já está disponível no canal da Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram, e no Facebook é só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Um ótimo fim de semana para você que esteve até agora conosco. Esperamos por você no próximo sábado. Tchau, tchau, Edson. Tchau.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande.